Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Trazendo aqui mais um comentário bíblico no nosso canal. Quem nos acompanha sabe que nós já temos por escrito de Atos até o livro do Apocalipse, um comentário expositivo do Novo Testamento. E iremos continuar nesse trabalho, concluindo assim com os 4 evangelhos que nos restam para o comentário ficar completo. Mas nós estamos produzindo em vídeo e em áudio também cada versículo ou texto bíblico, conforme nós temos escrito no nosso comentário. Mas antes de ler 2 versículos aqui para a nossa reflexão neste momento, eu quero pedir para você dar o seu like aqui no nosso canal, deixar o seu comentário logo abaixo, bem como solicitar que você compartilhe este vídeo, bem como os demais que você acompanhar aqui no nosso canal Evangelista Francisco Amâncio. Pois é, agora eu convido a você para nós lermos e meditarmos em Colossenses capítulo 4, versículos 4 e 5, onde está escrito o seguinte: para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Olha, este versículo é a continuidade do versículo 3, em que no texto anterior, ou no versículo anterior, o apóstolo Paulo pede oração à igreja em Colossos, aos irmãos e às irmãs, para que Deus lhe abrisse a porta da palavra, a fim de ele anunciar ou manifestar a Cristo Jesus para o mundo. Na verdade, Paulo foi reconhecido pela igreja primitiva e pela igreja histórica também como o apóstolo dos gentios, aquele que dedicou grande parte da sua vida e todo o seu ministério para anunciar o Senhor Jesus, principalmente para aquelas pessoas que ainda não conheciam o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, Jesus de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo. E agora ele fala de maneira resumida sobre por que estava pedindo oração para que Deus lhe abrisse a porta da palavra. De fato, é uma responsabilidade muito grande para os verdadeiros evangelistas pregarem sobre Cristo Jesus. Naquela época, os judeus, eles não aceitaram a Cristo, na sua grande maioria, como nação, como sendo o Messias enviado por Deus, mas
apesar de não aceitarem, eles conheciam sobre o Messias que Deus ia enviar na plenitude dos tempos. Por quê? Porque haviam as profecias que nós encontramos no Velho Testamento, além de inúmeras outras profecias contidas nas literaturas religiosas dos hebreus, de forma que os judeus conheciam bem quem era o Messias prometido por Deus. Porque a história e os profetas principalmente falaram de várias formas a respeito do ministério do Messias prometido por Deus. Agora, no mundo gentílico, as pessoas seguiam as religiões pagãs, as religiões que não conheciam o Deus único e verdadeiro e principalmente o Messias prometido por Deus. E Paulo sentia a necessidade de pedir o apoio a fim de que pudesse cumprir o seu ministério sendo frutífero na obra de Deus. Nós, que também estamos vivendo os últimos tempos, precisamos orar, nós mesmos, para cumprirmos o nosso ministério de evangelização, principalmente para aquelas pessoas que ainda não fizeram a sua aliança de fidelidade com Deus. E também precisamos das orações dos irmãos, das irmãs, a fim de, com responsabilidade, sabedoria e inteligência, cumprirmos a nossa missão. Eu preciso das orações de você que está assistindo esse vídeo, de você que me conhece e sabe do amor que eu tenho em pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na época, era perceptível que o sistema, talvez, do mundo daquela época, os dominadores do povo, eu falo dominadores políticos, mas também os dominadores das religiões estavam como que fechando a porta a fim de que Paulo não pudesse pregar as boas novas de Cristo. Eu já passei por isso, eu passo por isso, desde novo convertido, que a nossa missão é pregar o Evangelho. Já falei em outras oportunidades que eu não tenho nenhum desejo de pregar doutrinas para a igreja ou para as igrejas por onde nós passamos. Eu acho que essa é uma missão dos pastores locais, dos líderes locais, mas como evangelista e desde novo convertido, que Deus me deu essa oportunidade, nós temos o compromisso de pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho é falar sobre Cristo, sobre o plano da salvação, é pregar sobre a nova aliança de Deus com a humanidade, nova aliança essa que está manifesta no Evangelho glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo diz o seguinte: o seu pedido de oração era para que o manifestasse. Quer dizer, o desejo do apóstolo era falar de Jesus. Quem conhece a história do apóstolo Paulo sabe que ele dedicou muito tempo da sua vida, do seu ministério, viajando de cidade em cidade para pregar o Evangelho, aquelas pessoas
que ainda não eram novas criaturas, que ainda não tinham conhecimento pleno do plano da salvação de Deus mediante Cristo Jesus. Eu posso dar o testemunho que mais de 30 anos que eu sirvo a Deus, e a dedicação do meu ministério de pregação da palavra de Deus sempre esteve voltado para anunciar o evangelho da libertação. Eu sei o quanto o evangelho das boas novas de Cristo é poderoso para a salvação de vidas, para a libertação das almas perdidas, os transportando para o reino da luz do Filho do amor de Deus. De forma que o nosso trabalho na capital do estado da Paraíba, durante muitos anos, pregando nas igrejas, pregando nos programas de rádio, vários programas de rádio que nós apresentávamos e participávamos, sempre voltado para a pregação do Evangelho. Essa preocupação de Paulo também é a nossa preocupação, a fim de falarmos do Evangelho nestes últimos dias. E Paulo diz, para que o manifestasse como me convém falar. Nós precisamos da sabedoria que vem do alto. Não é sabedoria humana, não é conhecimento terreno, mas, acima de tudo, da revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente a revelação é que nos dá a capacidade de transmitirmos a palavra de Deus como nos convém falar. Essa semana eu encontrava um amigo que ouviu uma das nossas mensagens no nosso canal do YouTube e falou e manifestou sobre um assunto que nós pregamos, e ele me dizia com admiração o quanto a revelação de Deus é grandiosa. Estamos fazendo também comentários e pregações sobre o livro do Apocalipse, e este amigo falava sobre um assunto que nós pregamos justamente no livro do Apocalipse, um assunto que ele me dizia que não sabia que tinha aquela revelação. De forma que falar como nos convém do Evangelho de Cristo é receber a divina revelação para falarmos principalmente para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Os cristãos, principalmente aqueles que têm muitos anos participando das atividades da igreja, já conhecem boa parte do plano de Deus para a humanidade. Mas aquelas pessoas que ainda não se converteram, não nasceram de novo, que ainda não são novas criaturas para o reino de Deus, somente uma revelação do Espírito Santo, uma palavra manifesta do Espírito Santo é que pode tocar profundamente na alma, porque são pessoas, os não convertidos são pessoas que, infelizmente, em se tratando do lado espiritual, estão na escuridão, porque não conhece o plano da salvação, não conhece em profundidade, na essência, a aliança, ou a nova aliança de Deus para a humanidade, para cada um de nós. Então nós precisamos da revelação do Espírito Santo para trazer a palavra ideal, principalmente para aquelas pessoas que ainda não são cristãs verdadeiras. E Paulo continua escrevendo: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Olha, não é fácil você pregar o Evangelho para as pessoas que ainda não conhecem
a Cristo. Por quê? Primeiro porque muitos escândalos têm acontecido no meio evangélico e as pessoas, por conta dos meios de comunicação, das mídias sociais, terminam sabendo e conhecendo desses escândalos, e quando a gente vai falar com essas pessoas a respeito do Evangelho, elas, de imediato, tendo conhecimento desses escândalos, lançam em rosto. E aí começam a anunciar o nome, ou os nomes das lideranças evangélicas que terminaram provocando escândalos locais, regionais e até nacional. Aí cria-se obstáculos a fim de que possamos anunciar o Evangelho para essas pessoas. Do outro lado, o mundo está com seus atrativos inúmeros, infinitos. E quando a gente vai falar do Evangelho para as pessoas incrédulas, elas terminam dando as suas razões, humanamente falando, por não terem ainda se convertido para o reino de Deus. E, enfim, quando nós vamos evangelizar as pessoas, pregar o Evangelho para aquelas pessoas que ainda não se converteram, o inimigo começa a influenciar negativamente na mente, no pensamento e na vida dessas pessoas, para que elas não achem o verdadeiro conhecimento, não encontrem o verdadeiro Salvador, que é o Senhor Jesus. De forma que nós precisamos orar, precisamos da oração dos irmãos e das irmãs, para que quando encontrarmos uma pessoa, seja da nossa família, conhecidos, conterrâneos, amigos ou não, possamos, mediante o Espírito Santo, transmitir a palavra com sabedoria, com inteligência, com a revelação que vem do alto, porque simplesmente teoria humana, ciência humana, desse mundo, o que a Bíblia chama de ciências vãs, não tem condições de transformar uma vida, mas com inteligência, com sabedoria, esperando o momento certo para falar do Evangelho para aquelas pessoas com quem nós convivemos, esperando esse momento certo, tudo é concretizado para a glória de Cristo, para a honra e louvor do seu soberano nome, e as pessoas começarão a compreender o plano da salvação. Eu costumo dizer que para pregar o Evangelho para as pessoas ainda não convertidas, nós precisamos primeiro conquistar a confiança dessas pessoas. Não é logo de imediato já ir pregando a palavra como que empurrando de goela abaixo ou de ouvido adentro que nós vamos conseguir com que essa pessoa entenda o plano da salvação. Nós precisamos, antes de tudo, ganhar a confiança dessas pessoas, vai conversando de maneira lenta, orando a Deus e pedindo para que o Espírito Santo abra a porta da palavra. Isso significa abrir a oportunidade certa, no momento certo, a fim de que possamos, com inteligência, com tranquilidade, com paz, sem condenar a ninguém, mas mostrar o plano da salvação já realizado pelo Senhor Jesus. Quando se fala remindo o tempo, nós precisamos entender que estamos nos últimos tempos. Hoje existe um coral universal em que até mesmo aquelas pessoas que não são convertidas, elas falam que nós estamos nos fins
dos tempos, no fim do mundo, na linguagem popular. E isso significa dizer que os sinais da vinda de Cristo cada vez mais estão se cumprindo, e remir o tempo é aproveitar a oportunidade para sempre que possível falarmos do Evangelho. Eu tomo para mim esta missão porque eu sei que já existem muitos pregadores de doutrinas, muitos pregadores de avivamento, muitos pregadores de mensagens de motivação, de ânimo, de encorajamento, mas como a minha missão é pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero aproveitar esses últimos dias antes da volta do Senhor Jesus para anunciar o Evangelho glorioso e poderoso de nosso Salvador, Messias de Deus, Jesus de Nazaré. Eu tenho certeza que o que a humanidade está passando agora nesse momento da história humana é sinal evidente de que o Senhor Jesus está voltando. E o principal é a volta de Cristo. E nós precisamos, com urgência, remir o tempo é pregar com urgência o Evangelho das Boas Novas de Cristo, principalmente para aquelas pessoas que ainda não nasceram de novo. E precisamos também, para finalizar, pregar o Evangelho dentro das igrejas. Por quê? Porque tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas como religiosos, mas não são pessoas ainda transformadas. Estão fazendo das religiões sociedades, mas a igreja de Cristo, a igreja espiritual, a igreja verdadeira, o corpo de Cristo, ela é composta de pessoas transformadas pelo poder do Evangelho. Portanto, é indispensável nesses últimos dias também se pregar o Evangelho para aqueles que fazem parte das denominações, a fim de deixarem de ser pessoas conformadas com a religiosidade, serem transformadas pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus. Eu digo sempre, somente o Evangelho pode transformar vidas. Doutrina santifica, mas transformação de vida somente pelo poder da pregação do Evangelho. E não existe santificação sem antes ter a transformação, o novo nascimento pelo poder da pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Finalmente, mais uma vez, pedir para você dar o seu like aqui no nosso canal, nesta matéria, nesse comentário que nós estamos expressando mais uma vez aqui no nosso canal, e deixe o seu comentário logo abaixo, compartilhe este vídeo, esta mensagem, este comentário, os demais vídeos que nós temos aqui no nosso canal, eu e você, para que possamos alcançar mais vidas para o reino da luz, o reino de Deus, o reino de Cristo Jesus. Portanto, até a próxima mensagem.